Todas as manhãs, milhões de pessoas acima dos 50 anos acordam sem perceber que algo silencioso pode estar acontecendo dentro do próprio corpo. As artérias começam a endurecer, a pressão sobe devagar, o sangue já não circula com a mesma facilidade. E o mais assustador é que muitos só descobrem o problema depois de um susto grave, um infarto inesperado, um derrame durante a madrugada, ou aquela sensação estranha no peito que aparece do nada e muda a vida para sempre. Mas agora vem a parte mais chocante. Existe uma pequena semente marrom barata e fácil de encontrar em qualquer mercado que está chamando a atenção de especialistas por um motivo impressionante. Em alguns estudos, pessoas que consumiram essa semente todos os dias conseguiram reduzir significativamente a pressão arterial e melhorar sinais importantes da saúde cardiovascular. E mesmo assim, a maioria das pessoas ignora completamente esse alimento. Pior ainda, muitas pessoas até tentam consumir essa semente, mas fazem da maneira errada e acabam perdendo quase todos os benefícios. Segundo o Dr. Lucas Almeida, um dos maiores erros cometidos depois dos 50 anos é acreditar que apenas medicamentos conseguem proteger o coração. Ele explica que certos alimentos naturais possuem compostos capazes de ajudar o corpo a combater inflamações silenciosas que danificam lentamente as artérias ao longo dos anos. E a semente que vamos revelar hoje está entre os alimentos mais poderosos nessa missão. Ela contém fibras que ajudam a limpar o organismo. Contém ômega 3 vegetal, que ajuda a proteger os vasos sanguíneos. E contém antioxidantes naturais que podem ajudar o corpo a enfrentar um dos maiores inimigos do envelhecimento: a inflamação crônica. O mais impressionante é que tudo isso pode começar com apenas uma pequena quantidade por dia. Mas antes de mostrar como usar corretamente essa semente, você precisa entender por que tantas pessoas acima dos 50 anos estão sofrendo com pressão alta, cansaço constante e problemas cardiovasculares, mesmo tomando remédios todos os dias. Porque o verdadeiro problema pode estar escondido dentro das suas artérias neste exato momento. Depois dos 50 anos, muitas pessoas começam a sentir que o corpo já não responde da mesma maneira. Algumas percebem um cansaço mais forte ao subir escadas. Outras sentem a pressão subir sem motivo aparente. Há também quem acorde no meio da madrugada com o coração acelerado ou uma sensação estranha no peito. E embora tudo isso pareça apenas consequência da idade, o Dr. Lucas Almeida alerta que o verdadeiro problema pode estar acontecendo silenciosamente dentro das artérias há muitos anos. Segundo ele, o envelhecimento não destrói a saúde de uma só vez. O processo acontece lentamente. Pequenas inflamações começam a atacar os vasos sanguíneos dia após dia, enquanto o colesterol oxidado vai se acumulando nas paredes das artérias quase sem sintomas perceptíveis. Aos poucos, a circulação perde eficiência, os vasos ficam mais rígidos e o coração precisa trabalhar cada vez mais para empurrar o sangue pelo corpo. É exatamente por isso que tantas pessoas acima dos 50 anos convivem com pressão alta mesmo tomando medicamentos regularmente. O Dr. Lucas Almeida explica que muitos tratamentos ajudam a controlar os números da pressão, mas não eliminam a inflamação silenciosa que continua danificando o organismo por dentro. E quando esse processo continua durante anos, o risco de infarto, derrame e problemas cardiovasculares aumenta de forma preocupante. O mais assustador é que muita gente acredita estar saudável apenas porque ainda consegue seguir a rotina normalmente. Mas as artérias podem estar sofrendo em silêncio neste exato momento. E existe outro detalhe importante que quase ninguém comenta. Depois dos 50 anos, o corpo também perde parte da capacidade natural de combater inflamações e toxinas acumuladas ao longo da vida. Isso significa que alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, frituras e estresse constante começam a causar danos ainda maiores ao sistema cardiovascular. Foi justamente por causa disso que pesquisadores começaram a procurar alimentos naturais capazes de ajudar o organismo a proteger as artérias de forma mais eficiente.
E entre vários ingredientes estudados, uma pequena semente chamou a atenção de cientistas por apresentar compostos extremamente poderosos para a saúde do coração. Uma semente simples, barata e ignorada pela maioria das pessoas, mas que pode ajudar o corpo a combater inflamações, melhorar a circulação e até auxiliar no controle da pressão arterial de maneira surpreendente. No próximo momento você vai entender por que tantos especialistas ficaram impressionados com os efeitos dessa pequena semente no organismo humano. A pequena semente que surpreendeu os cientistas foi a linhaça. Durante muito tempo, ela foi vista apenas como um ingrediente simples, usado em vitaminas ou dietas para emagrecimento. Mas nos últimos anos, pesquisadores começaram a perceber que seus efeitos no organismo iam muito além disso. Segundo o Dr. Lucas Almeida, a linhaça possui uma combinação rara de nutrientes que pode ajudar diretamente a saúde cardiovascular, especialmente depois dos 50 anos. E o mais impressionante é que muitos desses benefícios começam dentro das artérias. A linhaça é rica em ômega 3 vegetal, um tipo de gordura boa que ajuda o corpo a combater inflamações silenciosas. Essas inflamações são consideradas hoje um dos principais fatores por trás do envelhecimento acelerado dos vasos sanguíneos. Quando a inflamação permanece ativa durante anos, as paredes das artérias começam a endurecer, dificultando a circulação do sangue e aumentando o esforço do coração. Mas isso não é tudo. Ela também contém fibras solúveis, que ajudam a reduzir a absorção de gordura no organismo e auxiliam no equilíbrio do colesterol. O Dr. Lucas Almeida explica que esse processo pode ajudar o corpo a diminuir o acúmulo de placas nas artérias ao longo do tempo. Além disso, existe outro composto presente na linhaça que chamou fortemente a atenção dos pesquisadores: os lignanos. Esses antioxidantes naturais ajudam o organismo a combater os danos causados pelos radicais livres, substâncias que aceleram o envelhecimento celular e prejudicam a saúde cardiovascular. Alguns estudos chegaram a associar o consumo regular de linhaça com melhora em indicadores importantes relacionados à pressão arterial e à circulação sanguínea. E talvez essa seja a parte mais surpreendente de todas. Muitas pessoas procuram soluções caras para proteger o coração, gastam fortunas com suplementos e tratamentos sofisticados, enquanto ignoram completamente um alimento simples que pode ser encontrado facilmente em qualquer mercado. O Dr. Lucas Almeida afirma que o problema não está apenas no que as pessoas deixam de consumir, mas também na falta de informação sobre como certos alimentos naturais podem trabalhar junto com o organismo para fortalecer o sistema cardiovascular de forma gradual. E existe algo ainda mais importante. Os benefícios da linhaça parecem ser ainda mais relevantes para pessoas acima dos 50 anos, justamente porque nessa fase da vida, o corpo sofre mais com inflamações silenciosas, alterações no colesterol e perda de elasticidade dos vasos sanguíneos. Por isso, muitos especialistas começaram a recomendar a linhaça como parte de uma rotina alimentar voltada para envelhecimento saudável. Mas existe um detalhe fundamental que poucas pessoas conhecem. A forma como a linhaça é consumida pode mudar completamente os resultados no organismo. E no próximo momento você vai descobrir por que muitas pessoas estão usando a linhaça da maneira errada sem perceber. O que mais impressiona os especialistas não é apenas o fato de a linhaça ajudar na saúde do coração. O mais surpreendente é perceber quantas pessoas consomem essa semente todos os dias da maneira errada. E por isso acabam sem receber os benefícios reais que ela poderia oferecer. Segundo o Dr. Lucas Almeida, esse é um dos erros mais comuns entre adultos acima dos 50 anos. Muita gente simplesmente joga a linhaça inteira sobre a comida e acredita que está protegendo o organismo. Mas o problema é que a casca da linhaça é extremamente resistente. Em muitos casos, ela atravessa o sistema digestivo quase intacta, fazendo com que o corpo não consiga absorver boa parte dos nutrientes importantes presentes na semente. Isso significa que fibras ômega 3 e antioxidantes podem acabar sendo desperdiçados.
Por isso, o Dr. Lucas Almeida recomenda que a linhaça seja consumida triturada ou moída pouco antes do consumo. Dessa forma, o organismo consegue aproveitar melhor os compostos naturais que ajudam a proteger as artérias e combater inflamações silenciosas. Mas esse não é o único erro. Outro problema muito comum está na forma de armazenamento. Depois de triturada, a linhaça começa a oxidar rapidamente quando fica exposta ao calor, à luz ou ao ar. E quando isso acontece, parte das gorduras boas perde qualidade com o passar do tempo. É exatamente por isso que muitos especialistas recomendam armazenar a linhaça moída em recipientes fechados longe da luz e, de preferência, dentro da geladeira. Existe ainda um terceiro erro que poucas pessoas percebem. Muitos começam a consumir linhaça durante apenas alguns dias, esperando resultados imediatos. Mas o Dr. Lucas Almeida explica que os benefícios cardiovasculares costumam aparecer de forma gradual. O corpo precisa de consistência para reduzir inflamações, melhorar a circulação e equilibrar processos internos que levaram anos para se desenvolver. Em outras palavras, não se trata de uma solução mágica de um dia para o outro. Trata-se de um hábito diário que pode ajudar o organismo ao longo do tempo. Outro detalhe importante é que algumas pessoas misturam a linhaça com alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar e gordura, anulando parte dos efeitos positivos. Segundo o Dr. Lucas Almeida, a linhaça funciona melhor quando faz parte de uma alimentação mais equilibrada, especialmente rica em frutas vegetais e alimentos naturais. E talvez o mais interessante seja que pequenas mudanças na forma de consumo já podem fazer uma enorme diferença nos resultados. No próximo momento você vai descobrir qual é a maneira mais simples e eficiente de usar a linhaça no dia a dia para ajudar o coração, as artérias e a circulação depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos, muitas pessoas começam a acreditar que o corpo simplesmente não consegue mais funcionar como antes. O cansaço aumenta, a pressão sobe com mais facilidade e a circulação parece cada vez mais lenta. Segundo o Dr. Lucas Almeida, o problema é que a maioria das pessoas aceita esses sinais como algo normal da idade, quando na verdade o organismo ainda possui uma grande capacidade de recuperação se receber os nutrientes certos de forma consistente. Ele explica que a linhaça pode se tornar uma aliada importante, justamente porque ajuda o corpo a combater processos inflamatórios que prejudicam lentamente as artérias ao longo dos anos. Mas existe uma condição fundamental para que isso aconteça. A linhaça precisa ser consumida da maneira correta. De acordo com o Dr. Lucas Almeida, a melhor forma de consumo é utilizar a linhaça triturada ou moída pouco antes das refeições. Isso permite que o organismo absorva melhor os compostos naturais presentes na semente, especialmente o ômega 3 vegetal, as fibras e os antioxidantes responsáveis por boa parte dos benefícios cardiovasculares. Muitas pessoas começam utilizando 1 ou 2 colheres por dia, misturadas em alimentos simples como frutas, iogurte, natural aveia ou vitaminas. E embora pareça algo pequeno, o especialista afirma que os efeitos mais importantes normalmente aparecem através da consistência diária, não da quantidade exagerada. Segundo ele, algumas pessoas começam percebendo melhora na digestão e na sensação de leveza no corpo. Outras relatam mais disposição durante o dia ou melhora gradual na pressão arterial após algumas semanas de uso combinado com hábitos mais saudáveis. Mas o Dr. Lucas Almeida também faz um alerta importante. A linhaça não deve ser vista como uma solução milagrosa capaz de substituir medicamentos ou tratamentos médicos. Ela funciona melhor quando faz parte de uma rotina equilibrada, principalmente com alimentação natural, hidratação adequada e redução de produtos ultraprocessados. Ele explica que muitas pessoas tentam cuidar do coração adicionando alimentos saudáveis na dieta, enquanto continuam consumindo excesso de açúcar, frituras e alimentos industrializados diariamente.
E isso acaba mantendo o processo inflamatório ativo dentro do organismo. Talvez a maior lição seja entender que a saúde cardiovascular não piora de repente. O desgaste acontece lentamente através de hábitos repetidos durante anos. Da mesma forma, a recuperação também começa com pequenas escolhas feitas todos os dias. E às vezes uma simples mudança na alimentação pode representar o primeiro passo para proteger as artérias e dar ao corpo uma nova chance de envelhecer com mais saúde. Existe um detalhe interessante que o Dr. Lucas Almeida costuma mencionar para pessoas acima dos 50 anos. Muitas vezes o corpo envia pequenos sinais de alerta muito antes de surgir um problema cardiovascular grave. Cansaço constante, sensação de peso nas pernas, pressão desregulada, dificuldade para dormir e falta de energia ao longo do dia podem ser reflexos de um organismo sobrecarregado por inflamações silenciosas e circulação comprometida. Segundo ele, é exatamente por isso que pequenas mudanças feitas de forma consistente podem produzir efeitos importantes ao longo do tempo. E a linhaça acaba se tornando uma das estratégias naturais mais simples, porque consegue atuar em diferentes áreas ao mesmo tempo. Além de ajudar na saúde das artérias, as fibras presentes na linhaça também auxiliam o funcionamento intestinal, algo extremamente importante depois dos 50 anos. O Dr. Lucas Almeida explica que um intestino funcionando corretamente pode ajudar o organismo a lidar melhor com toxinas e processos inflamatórios que afetam todo o corpo. Outro ponto que chama a atenção é a sensação de saciedade. Muitas pessoas relatam que começam a sentir menos vontade de consumir alimentos ultraprocessados quando incluem linhaça regularmente na alimentação. E isso pode acabar ajudando indiretamente no controle do peso, da glicose e da saúde cardiovascular. Mas talvez o maior benefício esteja justamente na simplicidade. Não se trata de uma dieta impossível. Não se trata de gastar fortunas com suplementos caros. E nem de transformar completamente a rotina da noite para o dia. Segundo o Dr. Lucas Almeida, a verdadeira mudança normalmente começa quando a pessoa decide cuidar do próprio corpo antes que apareça uma emergência. Porque depois de um infarto ou de um derrame, muita gente percebe tarde demais que ignorou sinais importantes durante anos. Por isso, ele recomenda começar com pequenas atitudes realistas e sustentáveis. Melhorar a alimentação aos poucos, reduzir excessos, beber mais água, caminhar regularmente e incluir alimentos naturais que ajudem o organismo a envelhecer de maneira mais saudável. A linhaça pode não parecer algo extraordinário à primeira vista, mas quando consumida corretamente e combinada com hábitos melhores, ela pode se tornar parte de uma mudança silenciosa, capaz de ajudar o coração a proteger as artérias e melhorar a qualidade de vida depois dos 50 anos. O Dr. Lucas Almeida acredita que muitas pessoas passam anos procurando soluções complicadas para proteger o coração, enquanto ignoram pequenas mudanças que poderiam transformar a saúde aos poucos. E talvez essa seja a maior reflexão desta história. Na minha opinião, o que mais assusta não é apenas o aumento dos problemas cardiovasculares depois dos 50 anos. O mais preocupante é perceber quantas pessoas continuam esperando um susto grave para começar a cuidar do próprio corpo. Muitas vezes o organismo envia sinais silenciosos durante anos, mas a correria da vida faz com que esses alertas sejam ignorados até que algo mais sério aconteça. A linhaça não é um alimento milagroso, capaz de resolver todos os problemas sozinha. Mas ela representa algo muito importante. Ela mostra que pequenas escolhas feitas diariamente podem ajudar o corpo a envelhecer de maneira mais saudável. Às vezes, mudanças simples na alimentação acabam produzindo resultados que muita gente jamais imaginaria. Segundo o Dr. Lucas Almeida, proteger as artérias e cuidar da circulação não depende apenas de medicamentos. Depende também daquilo que fazemos todos os dias, principalmente depois dos 50 anos, quando o organismo se torna mais vulnerável aos efeitos da inflamação do colesterol elevado e da pressão alta. Mas é importante deixar algo muito claro.
Este conteúdo tem apenas objetivo informativo e educativo. Ele não substitui orientação médica, exames diagnóstico profissional ou tratamentos prescritos por especialistas. Cada organismo reage de maneira diferente, especialmente em pessoas que já possuem doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta ou fazem uso contínuo de medicamentos. Antes de fazer mudanças importantes na alimentação ou iniciar qualquer estratégia de saúde, o ideal é conversar com um médico ou profissional qualificado. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. E deixe nos comentários qual hábito saudável você gostaria de começar a partir de hoje. Porque cuidar do coração antes de um problema grave acontecer pode ser uma das decisões mais importantes da sua vida.